Boa noite, sejam bem-vindos ao Jogo do Poder. O tema desta semana é empoderamento feminino. Nós temos exemplos no mundo inteiro de que as mulheres estão galgando posições de poder e de comando. Nós temos a presidente do Chile, Michelle Bachelet, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, considerada a mulher mais poderosa do mundo da atualidade. Possivelmente teremos uma presidente americana e outros exemplos também, como a talvez futura primeira-ministra britânica. Para falar desse tema aqui, nós temos conosco Eneida Leite, uma empreendedora baiana, uma consultora de empresas. Boa noite, Eneida, tudo bem? Boa noite, Irlan, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Prazer estar aqui. Eneida, o que faz efetivamente a mulher assumir as posições de poder? É resultado de um longo processo de evolução? É a sociedade que está mais preparada? O que acontece para agora estar acontecendo isso? Eu acho que é a evolução social. O maior índice de liderança de mulheres no mundo é na Noruega. Seguido pelos países escandinavos, você vai descendo para a Europa. E o que significa isso? Significa uma licença maternidade, que para mim é o que mais empata a carreira feminina, né? É o fato da maternidade, de ser mãe. E eles fizeram uma equiparação, a licença maternidade com a paternidade. Então, hoje o pai divide a atenção do filho. Você tem uma assistência de creche maior. Então, eu acho que é a evolução social. Quanto mais desenvolvido o país, quanto mais igualitários os direitos das mulheres com os homens, mais as mulheres conseguem chegar a cargos maiores. Antes que a gente comece a falar um pouco mais da atividade empresarial, etc., deixa eu lhe perguntar, o que é que você acha que o Brasil está vivendo? Porque nós temos, ao mesmo tempo que nós temos essas situações de que efetivamente as mulheres no Brasil estão galgando posições de poder, nós temos notícias de estupro coletivos, nós temos notícias de que mulheres apanham do próprio marido. O que é que está acontecendo? Nossa cultura está se... O que é que está acontecendo conosco, em sua opinião? Acho que é o aumento da comunicação. O estupro, a violência sempre existiu. O que existe hoje é uma maneira rápida de você ter o conhecimento. O conhecimento foi ampliado. As redes sociais ampliaram isso. Mas eu não acredito que o aumento que tenha existido um aumento da violência feminina, não. Eu acho que hoje existe um aumento de uma informação feminina. Quanto à evolução dos cargos das mulheres no Brasil, a gente ainda é muito tímido. Apenas 5% das empresas, das maiores empresas do Brasil, são comandadas por mulheres. E apenas 15% das maiores empresas do Brasil possuem mulheres no cargo de um conselho de administração. A gente vem timidamente crescendo com isso, por quê? Porque a mulher no Brasil é muito sacrificada. Ela é a mãe, ela é quem dá atenção, é quem pega na escola, é quem toma conta da casa. E também através de estudos feitos por um instituto inglês, foi pela Universidade de Londres. Ele diz que por que a mulher ela tem um rendimento melhor nos cargos de liderança? Justamente pela sensibilidade, pelo fato dela ser consumidora, pelo fato dela ser intuitiva. Empresas que possuem pelo menos 30% das mulheres no cargo de executivo têm lucros 15% maiores. E o que é isso? É a intuição feminina posta em prática. Né? Nós aqui no Brasil ainda estamos num terceiro mundo que precisa dar um suporte à maternidade para que a mulher consiga se dedicar à sua carreira. E você acha que o homem brasileiro está preparado para recepcionar a mulher em igualdade de condições? Sabia que sim. Olha, eu vou dizer, a gente, lá na Tino, a empresa que eu sou sócia, a gente trabalha para as maiores empresas no Brasil. E onde eu vi um preconceito quanto à liderança feminina, sem dúvida nenhuma, foram nos países árabes e orientais. No Japão, por exemplo, apenas 2% dos cargos executivos são ocupados por mulheres. Na Arábia, 0,0%. Né? Você vai ter lá uma que possa ter se destacado por alguma sucessão hereditária. Não por nenhum tipo de competência. Mas eu nunca percebi, dentro de uma cultura nacional, uma rejeição à liderança feminina. Também nesse estudo, ele disse que a liderança feminina ela passa a ser rejeitada no momento que a mulher adota uma postura masculina no gerir. Diz que no momento que ela adota uma postura masculina mais rude no gerir, a equipe rejeita. Ou seja, é esperado da mulher, como Che Guevara, né? Ai que endureceres pelo sim perder a ternura jamais, que é justamente o que se espera de uma mulher, é a sensibilidade, a intuição, a observação da necessidade do consumo. E é por isso que você se autodenomina na sua empresa sócia líder e não presidente? Eu não me autodenomino, não. Nem me lembro como foi que surgiu esse título, mas eu estou líder, eu não sou líder.
Eu sou uma das fundadoras da empresa e talvez por essa minha vocação a conseguir escutar o que o cliente precisa, né? Escutar a dificuldade, ter um pouco de sensibilidade de trazer um resultado customizado para ele, do tamanho da necessidade dele. Eu costumo dizer que a Tino ela não tem produto nenhum. A gente acostuma a escutar a necessidade e desenvolver uma solução daquele tamanho. Né? Mas antes que a gente entre em aspectos um pouco mais pragmáticos, você acha que a mulher é mais empreendedora do que o homem? Ela vem se revelando mais empreendedora. A necessidade do aumento da renda familiar fez com que a mulher começasse a construir pequenos negócios. Daí surgiu muitos do ramo de alimentos, do ramo de decoração infantil, né? Você vai ver cosméticos caseiros, você vai ver a mulher com a necessidade de complementar uma renda familiar e cuidar do seu filho ao mesmo tempo. Isso fez com que você tenha grandes empresas que saíram de dentro de casa. Você tem, por exemplo, a Dilhel, gente, Não tem problema. Como é o nome? Avatim, né? Você tem uma Avatim que ela saiu de dentro de casa, ou outras empresas também que saíram de dentro de casa e surgiram grandes negócios. E o que essa empresa faz? A Avatim, ela é cosméticos, ela é hidratante, sabonetes, aromas, né? Nós temos a Aquaroma também aqui na Bahia, de uma empresária baiana que apesar de 2 sócios homens, ela foi quem também teve a ideia da Aquaroma e criou hoje uma grande franquia, se desfez de lojas próprias. Nós temos no ramo de farmacêutico, por exemplo, as farmácias de manipulação. Antes de vir para cá, agora, há pouco tempo, eu estava conversando com a presidente da Anfamag, Cláudia Aguiar, e ela disse, voltando da reunião nacional da Anfamag, trazendo os resultados de 2015 e 2016, ficou comprovado de que 84% das farmácias de manipulação no país são decorrentes de empreendedorismos femininos. Isso é decorrente da profissão? Sim, é decorrente da profissão. As farmacêuticas, na grande maioria, são mulheres. Mas elas se revelaram empreendedoras do setor, né? Eu gostaria de continuar falando um pouco mais sobre as farmácias, porque eu tive acesso a alguns estudos. Mas isso nós vamos fazer no próximo bloco, aqui no Jogo do Poder. Até lá. Até lá.